Estamos a festejar os 49 anos do 25 de Abril e, nesta oportunidade, quero saudar todos aqueles que o fizeram e que se mantiveram fiéis aos princípios da pluralidade democrática e não alinharam nos meses seguintes nas ações, felizmente falhadas, para condicionar a liberdade conquistada. As datas significativas da história de Portugal, desde as mais remotas às mais recentes, devem ser assinaladas com a pompa e circunstância devidas, pelo que fazem todo o sentido as sessões solenes hoje verificadas por todo o país para assinalar o 25 de Abril. Contudo, falta ainda espaço para outras celebrações, nomeadamente as respeitantes ao 25 de Novembro, movimento que impediu que forças políticas e militares avessas ao sistema democrático instalassem em Portugal um regime totalitário em que eleições livres não existiriam, à semelhança, aliás, do que então se verificava nos países do Pacto de Varsóvia. Quase a completar-se meio século sobre o 25 de Abril, é justo reconhecer que se verificaram em Portugal importantes e significativos avanços do ponto de vista político, social e económico, embora em termos comparativos com os restantes países da União Europeia, Portugal esteja francamente atrasado face à maioria dos outros Estados-membros, atento o facto do nosso produto interno bruto PIB per capita, expresso em paridade de poder de compra em 2022, estar somente em 77% da média europeia, o que, infelizmente, é um claro indicador da fraca qualidade dos nossos sucessivos governos. Se considerarmos o Índice de Desenvolvimento Humano, que agrega indicadores relativos ao PIB per capita, saúde e educação, em termos mundiais, Portugal ocupa o 38º lugar do respectivo ranking, sendo de destacar que desde 1975 tivemos uma queda de 15 posições neste importante indicador, o que também é demonstrativo da necessidade de mudanças significativas nos atores das políticas executivas do Estado português, o que se espera que possa acontecer em próximas eleições livres e democráticas. Com efeito, decorridos 49 anos após o 25 de Abril, subsistem na sociedade portuguesa preocupantes situações continuamente não resolvidas pelos sucessivos governos e demais entidades públicas, incluindo autarquias locais. Alguns exemplos. Muitos dos nossos antigos combatentes, que ainda sofrem com os efeitos da guerra do ultramar, que fizeram por e em nome de Portugal, continuam completamente esquecidos por parte do Estado português. Portugal não pode ter vergonha de alguns dos seus cidadãos, nascidos nas décadas de 40 e 50 do século passado, e terá de olhar pelos seus ex-combatentes que necessitem de ajuda económica e ou psicológica. A corrupção, essa chaga que nos assola e que atrasa o nosso crescimento económico e social, continua a não ser eficazmente combatida, razão pela qual Portugal, no índice de percepção da corrupção, ocupa nesse ranking internacional um nada honroso 34º lugar. Lentidão e ineficácia da justiça, que assim se torna a principal aliada dos poderosos das áreas política e financeira envolvidos em processos de corrupção e que aguardam comodamente julgamento que tarda, apesar da perigosa aproximação dos prazos de prescrição. Serviço Nacional de Saúde em completa degradação, havendo 1.600.000 portugueses sem médico de família, 46.000 dos quais no Concelho de Odivelas, com a agravante dos hospitais públicos não conseguirem, vezes demais, assegurar a emergência médica nos períodos noturnos, aos fins de semana, em feriados, em épocas de férias, como aliás também acontece no Hospital Beatriz Ângelo, que serve os odivelenses. Defesa e segurança interna, com carências que o marketing político já não consegue disfarçar, realçando-se, contudo, o esforço e dedicação de muitos militares e polícias
que vão assegurando como podem e com galhardia as missões de que são incumbidos. Ensino, em clima de permanente guerra civil, ainda hoje se viu, entre o Ministério da Educação e professores, sendo a opção de muitas famílias, para os seus filhos, o recurso ao ensino privado face ao descalabro do ensino público. Habitação, sem uma política consensual na sociedade portuguesa, sendo escandalosos os preços praticados, seja para a compra, seja para arrendamento, o que arrasta muitas famílias para condições indignas de alojamento. Aliás, acontece em Odivelas. A geração mais bem preparada de sempre, que, preocupantemente, continua a sair de Portugal, face à falta de empregos adequadamente remunerados e, em contraponto, continua a permitir-se uma massiva imigração completamente descontrolada, com contingentes de pessoas que, quando conseguem trabalho, são exploradas e mal pagas, é uma nova escravatura, perante a indiferença do Estado e das suas estruturas de fiscalização. Há, pois, ainda um enorme caminho a percorrer para se cumprir cabalmente o 25 de Abril e assim se abrirem as portas do elevador social a milhões de portugueses que trabalham arduamente, mas continuam pobres. Viva a democracia, viva a liberdade, viva Odivelas, viva Portugal!